didática das provações. Hoje estudaremos a justificativa número 25, para que as provações aconteçam em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para fazer-nos enxergar a real dimensão de certa bênção que o Senhor nos tenha dado e à qual não demos o devido valor. Muitas vezes, em nossa arrogância e prepotência, deixamos de ver o quanto o Senhor nos tem abençoado. Uma forte provação pode vir para nos fazer enxergar melhor estas coisas. Peçamos a Deus que esse alerta não ocorra tarde demais. Os filisteus arrancaram-lhe os olhos, fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e ele girava um moinho no cárcere. Juízes 16:21. Sansão fora separado por Deus para um grande trabalho. Ele seria o futuro libertador do povo de Israel das garras tiranas e opressoras dos filisteus. Tratava-se, portanto, de uma missão divina, designada a um líder humano, assim como o fora com José e Moisés. Um nazireu era um homem que devia levar uma vida diferente dos seus contemporâneos, pois devia viver uma total consagração a Deus. Os seus hábitos eram diferentes. Muitas eram as restrições estabelecidas sobre esse servo do Senhor. No caso de Sansão, além de restrições relativas aos alimentos e às bebidas, ainda foi determinado que seu cabelo jamais fosse cortado, significando isto a assinatura de um acordo entre os pais e o próprio Sansão com Deus. No nazireado, a bênção que vem sobre a pessoa que foi separada é como que um presente de Deus, o qual deverá ser utilizado de forma sábia e principalmente santa, ou seja, o dom outorgado pelo Senhor tem uma finalidade divina: abençoar muitas outras pessoas. No caso de Sansão, o dom que Deus lhe outorgou foi a força física descomunal. Ele era capaz de proezas fenomenais, como lutar e vencer grandes e ferozes animais, derrotar quantidades enormes de soldados inimigos, transportar pesos imensos, como as gigantescas portas da cidade de Gaza, as quais ele arrancou das suas bases e levou para o alto do monte que está defronte a Hebrom. Juízes 16:3. Mas nem sempre as coisas funcionam como Deus inicialmente planejou. Nossa vontade, às vezes, supera a vontade do Senhor e acabamos por provocar situações adversas daquilo que fora estabelecido como o melhor para nós e para nossos semelhantes. Sansão deixou-se vencer por suas próprias inclinações, quebrando o pacto que fora assinado. Nesse caso, o Senhor fica desobrigado de prosseguir com o plano e a pessoa fica vítima de sua própria arrogância, sendo que Deus, é claro, não abandona totalmente ao seu filho transviado, mas permanece insistindo com ele para que retorne aos caminhos da verdade e da justiça. Sansão foi extremamente imaturo em diversas ocasiões, inclusive recusando-se a atender os conselhos de seus pais. Faltou-lhe humildade suficiente para reconhecer que toda a sua força vinha de Deus e não dele mesmo. Porque sem mim nada podeis fazer, João 15:15. E quem comigo não ajunta, espalha, Mateus 12:30. Essas passagens bíblicas vêm alertar-nos de que não podemos incorrer nos erros que Sansão caiu, mas sim reconhecer que sempre somos totalmente dependentes de Deus para viver e agir. O próprio Senhor Jesus afirmou categoricamente essa dependência do seu Pai quando disse: "Eu, de mim mesmo, nada posso."
João 5,30. Assim, saibamos nos comportar como filhos obedientes e tementes ao Senhor, evitando toda e qualquer forma de autossuficiência. No caso de Sansão, ele deixou de reconhecer que Deus o abençoava de uma forma extraordinária e partiu, infelizmente, para realizar suas próprias vontades. As constantes recusas de Sansão em obedecer ao que fora anteriormente estabelecido fez com que ele afundasse cada vez mais em seus próprios erros, chegando à beira da destruição total de sua vida e da vida do seu povo. Essas falhas de caráter de Sansão fizeram com que o Senhor interviesse de uma forma mais impactante: as provações. Ele foi capturado por seus maiores inimigos e foi altamente humilhado, tendo seus olhos vazados e tendo sido obrigado a ocupar o lugar de animais de carga, ao fazer funcionar o moinho filisteu. Em seu último dia de vida, aquele que fora temido por exércitos inteiros, agora é trazido para o centro de uma grande festa para que servisse de motivo de risos e gargalhadas por parte dos filisteus. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai aqui a Sansão, para que brinque diante de nós. Juízes 16:25. Nessa hora altamente probante, o ex-juiz de Israel recorre uma última vez ao seu Deus e roga-lhe o perdão, bem como a restituição das suas forças fenomenais. Ao perceber que sua oração havia sido atendida e agora, entre aspas, enxergando melhor sobre sua relação com Deus, agarra-se aos enormes pilares do templo, trazendo-o totalmente abaixo. Pense nisto. No sofrimento e humilhação, como joguete dos filisteus, Sansão aprendeu mais acerca de sua fraqueza do que jamais soubera antes, e as aflições o levaram ao arrependimento. Patriarcas e Profetas, página 566. Naquele mesmo dia morreram Sansão e milhares de filisteus, e dentre eles as maiores autoridades civis e militares da nação. Foram mais os que morreram nesse dia pelas mãos de Sansão do que os que morreram por suas mãos durante toda a sua vida. Com isto, muitas bênçãos foram realizadas: o arrependimento e a conversão de Sansão, a destruição de um inimigo poderoso do povo de Deus, a libertação do povo de Israel da opressão filisteia também. Acima de tudo isto, o que deve ficar ressaltado é o fato de que as provações não devem significar para nós que estejamos sendo punidos indevidamente ou injustamente por Deus. O Senhor não age dessa forma. Esse tipo de atitude jamais terá como origem o nosso Deus. As provações pelas quais passou Sansão, por exemplo, visavam em primeiro plano resgatá-lo das ciladas que ele mesmo havia preparado para o seu caminho. Alcançada esta bênção, as suas provas implicaram em outras soluções importantes para o plano da salvação, conforme descrito no parágrafo anterior. Sansão passou a enxergar depois que perdeu a visão. Tornou-se livre depois de ser escravizado por seus inimigos. Ficou muito mais forte quando perdeu sua força sobrenatural. Reflita nisto. Uma pérola de esperança para você. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, verso 4.